Olá, eu sou Ângelo, professor de biologia, e eu quero hoje falar um pouquinho sobre a concentração e como nós podemos melhorar a concentração, né? Então, nos últimos dias, eu comecei a falar um pouco sobre a alimentação, sobre, aliás, desempenho como um todo. Falei um pouco sobre motivação, falei um pouco sobre organização, sobre foco, mas eu não tenho falado muito especificamente sobre a parte de nutrição, que é um dos 4 elementos fundamentais para minha proposta de melhoria do aprendizado, do desempenho no trabalho, todas essas coisas que a gente sabe que é importante, mas a gente não tem muito tempo, né, para pensar nisso. E eu acredito que uma das principais coisas que fizeram parte desse programa e que chamaram a atenção e das pessoas que leram a proposta foi justamente a alimentação. Ou seja, como assim alimentação para melhorar a concentração, o desempenho mental? Então, eu quero que você entenda como é que vai ser esse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em algumas etapas, né? Em algumas etapas fundamentais. Então, eu quero que você entenda quais são essas etapas. Então, primeiro, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Então, vamos lá. Deixa eu melhorar aqui minha. Aí. Então, hoje vocês vão me conhecer um pouquinho mais. Então, tá ali. Eu estou aqui com um roteiro que eu fiz para poder melhorar a minha comunicação. E assim, vamos lá. Primeiro, eu sou formado em ciências biológicas. Eu quero que você entenda isso como uma forma de eu dizer para você que eu não sou uma pessoa que tem a pretensão de te motivar simplesmente a assumir atitudes para melhorar o seu desempenho, tá? A minha formação é em ciências biológicas, eu sou pós-graduado em análises clínicas. E por causa disso, eu comecei a perceber algumas coisas interessantes em relação ao funcionamento do cérebro. Também eu vou dizer para vocês que eu tenho mestrado em educação. Aí isso já é uma coisa importante para mim. Eu quero que você entenda que isso tudo ajuda a construir a minha autoridade. É com essa formação que eu me identifico como pessoa capaz de falar com você a respeito de desempenho cerebral e, assim, desenvolver com você um pensamento a respeito de tudo aquilo que o cérebro é capaz de fazer. Obviamente, não neste vídeo especificamente, mas sim no meu programa de formação. Olha só, durante a minha trajetória, eu comecei a trabalhar com a educação, né? E conforme eu fui trabalhando com a educação, eu fui percebendo algumas dificuldades que os alunos têm no aprendizado. Estou falando da educação básica, no meu caso, o ensino médio, tá? E em outras instâncias de ensino, como no ensino superior, como também no ensino técnico. Se bem que a principal forma de observação das dificuldades de aprendizado, elas se dão em um nicho específico, que é o ensino fundamental e o ensino médio, né? O ensino fundamental desde o seu início até aquela parte do ensino fundamental
2 e depois o ensino médio. Por que isso? Porque é quando o educador ele se envolve com a dinâmica de aprendizagem. Então, não menosprezando o ensino superior, pelo contrário, mas é que a dinâmica do ensino superior, ela dificulta a observação de fatores de aprendizagem, né? Nas dificuldades de aprendizagem, por inúmeros fatores. Um deles, que eu acho muito importante, é que um professor universitário vai ter uma turma muito grande e ele não vai ter condições de desenvolver uma aproximação em relação aos seus alunos. Então, o professor de ensino superior que tiver uma turma com 80 alunos, ele vai se dar por satisfeito, porque vai achar que é uma turma pequena. Não difícil você encontrar turmas com 100 alunos ou mais. Vamos pegar aí 100 alunos e 80 alunos, já dá uma diferença de 20 alunos, que é quase uma turma. Então, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, no ensino médio, você consegue ter uma proximidade com o estudante e assim observar melhor essas coisas. Muito bem. Continuando aqui com a minha apresentação, eu tive uma premiação, recebi uma premiação com o Prêmio Excelência e Qualidade Brasil pela Associação Brasileira de Liderança, em 2 vezes, em 2020 e em 2023, o ano passado, há poucos meses, em novembro do ano passado. Bom, muito bem. Fui docente por mais de 35 anos, pouco mais de 35 anos, principalmente no ensino médio, né? E no ensino técnico também, e no ensino superior, como eu já disse. Outro detalhe, só para orientar um pouquinho minha fala, no ensino superior, eu trabalhei com parte de metodologia de pesquisa, metodologia científica, né? E também fui professor de fisiologia e também a parte de anatomia humana em cursos como farmácia, educação física e enfermagem, tá? Também trabalhei na parte de metodologia de pesquisa com cursos de pós-graduação, né, na área de gestão de pessoas, certo? Esse sou eu. Outra coisa também que eu acho que vem a complementar até o meu currículo é o fato de eu ser pai. Isso eu acho fundamental. E de eu poder acompanhar o desenvolvimento da minha filha durante as fases de vida dela na escola. Isso aí foi muito importante, até e principalmente por um fato que eu descobri depois que ela tinha completado o ensino médio, né? Quando, por incrível que pareça, veja bem, uma orientadora, uma coordenadora do curso superior que ela fazia, me disse que era interessante ela fazer uma análise criteriosa sobre a possibilidade dela ter TDAH. E ela acertou, ela realmente tem. Muito bem, transtorno de déficit e atenção, de atenção e hiperatividade. Essa foi a cereja do bolo. Essa foi a situação que mais me chamou a atenção em relação ao aprendizado. Por quê? Porque, na verdade, essa situação ela fez com que eu procurasse entender como funciona o aprendizado a partir do exemplo que eu tenho na minha casa. E eu compartilho com vocês isso porque muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, e eu espero que muitas pessoas assistam esse vídeo, têm TDAH ou são
irmãos, pais, né, conhecem alguém que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo bem? Muito bem. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, então, uma outra situação. Vamos lá falar de substâncias químicas. Então, eu quero que você entenda uma coisa que eu vou tratar a todo momento, principalmente aquelas pessoas que me seguirem, podem ser no Instagram, que está aqui, né? Passando aqui no rodapé, ó. Você me segue aqui, ó, no Instagram, para saber de novidades a respeito do tema de aprendizagem, tá? E de como melhorar a concentração, ok? Então, você me acompanha aqui, que você vai ter mais notícias, mais informações. Isso aqui que eu estou fazendo é apenas uma apresentação para te motivar a me acompanhar e aí verificar como faz para você se tornar mais dinâmico, mais ativo, mais competente no que se diz respeito a aprender coisas e também como você pode se sentir mais ativo e mais produtivo no seu trabalho, seja qual for o seu trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte. Eu quero falar de duas coisas importantes. Primeiro, você que tem uma certa, se sente um pouco desanimado, um pouco desmotivado no seu trabalho, um pouco desmotivado nos estudos, você que tem um pouco de preguiça em fazer aquilo que deve ser feito, saiba que isso não é um defeito de sua personalidade, né? Nós vamos tratar aqui isso como um problema fisiológico e não comportamental. Isso é muito importante que você saiba, tá? Você tem aquele problema que todo mundo tem, chamado procrastinação, tá? Procrastinação é um problema, mas que não depende da sua personalidade. Procrastinar, para quem não sabe, é deixar para depois as coisas que são mais difíceis ou as coisas que não te dão prazer e satisfação. Então você deixa para depois aquilo que você pode fazer hoje. Então você vai, né, passando para frente. Um dia eu faço coisas chatas, como por exemplo, fazer imposto de renda. É uma coisa extremamente chata e aí você acaba deixando para o último momento, porque afinal de contas, ninguém se motiva a fazer com antecedência. Aliás, desculpe, estou sendo generalista. Não, algumas pessoas fazem sim nos primeiros dias em que o programa está disponível. E não é só contador, né? É pessoa que faz o próprio imposto de renda. E isso aí é o que você gostaria ou precisaria ser. Você precisaria ser assim, mas não é. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. O que é uma tarefa difícil e o que é uma tarefa fácil? Por exemplo, aqui eu tenho um lápis, certo? Um lápis. Ok. Se esse lápis cair no chão, eu me abaixo aqui e pego o lápis. Tranquilo. Está ao alcance das minhas mãos. Uma tarefa fácil. Agora, se eu olhar para o teto, olha só. Eu olho para o teto, eu vejo que tem, por exemplo, uma mancha no teto. Ai, mas deve ser o quê? Um inseto ou uma sujeira que o inseto deixou. Eu quero limpar aquela sujeira. Mas eu não alcanço lá. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que sair daqui, vou ter que procurar algum produto de limpeza, vou ter que pegar uma escada,
subir na escada, passar o produto com algum pano, alguma esponja, tirar a sujeira, descer da escada, guardar o produto de limpeza, para depois voltar aqui. Essa é uma tarefa complexa. Essa tarefa eu postergo. Essa tarefa eu deixo para depois. Eu não faço agora. Então, isso é muito comum. Não é um defeito. É simplesmente uma tarefa trabalhosa e desmotivadora, tá? Para você fazer essa tarefa, você vai precisar de algumas substâncias químicas que estão funcionando no seu cérebro. Basicamente, numa área do cérebro que eu vou mostrar aqui, nesse crânio aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Então, presta atenção aqui numa coisa. Você está vendo aqui o crânio, né? Aqui e aqui. Aqui está a face, tá? Aqui está a face, tá? Você está vendo essa partezinha aqui, ó, que vai do olho até o alto da cabeça, essa parte aqui é a parte frontal do crânio. Nessa parte frontal, a gente chama de testa, você tem o quê? Atrás dessa área frontal, você tem uma área chamada córtex frontal. O córtex frontal é um córtex que tem... Córtex, para quem não sabe, é a parte externa do cérebro, né? É a parte externa, a casquinha do cérebro, onde se encontra a massa cinzenta. Essa área aqui é uma área nobre, tá? Que foi conquistada através de muito tempo da evolução humana para chegar no que é hoje, que nós somos considerados pessoas inteligentes. Bom, mas para que essa área funcione, você não precisa apenas ter neurônios à vontade, o tamanho correto, etc. Você precisa de substâncias químicas ativadoras dessa área. Então, eu vou falar de duas substâncias químicas, duas substâncias importantes para ativar isso. Se eu quero tirar uma mancha que está lá no teto e que eu não alcanço, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que ter uma quantidade boa de dopamina indo para o córtex frontal. A dopamina é uma coisa que vai sair, né? Vai ir para esse córtex frontal e ela vai servir como neurotransmissor. O que é o neurotransmissor? Neurotransmissor é uma substância que faz contato, a conexão química entre os neurônios, já que fisicamente os neurônios não se encostam. Os neurônios são as células responsáveis pela geração e transmissão de impulsos. Ok, porém, se ela não tiver uma ponte, uma substância química que faça a ligação, essa ligação não vai acontecer. E aí o meu córtex não vai ser ativado, tá? Então, para eu receber um estímulo bom e conseguir fazer com que eu tenha disposição para fazer uma tarefa difícil, eu vou precisar de dopamina, tá? Então, a dopamina é uma substância neurotransmissor que faz com que nós consigamos sair do lugar e ir ao encontro daquilo que a gente precisa fazer. E aí, ao fazer aquilo, o córtex frontal, ou pré-frontal, ele já identifica que, ao fazer aquilo, eu vou ter uma satisfação muito grande. Então, eu liberei dopamina, a dopamina chegou aqui no córtex pré-frontal, eu fui lá, peguei a escada, peguei o produto químico, subi na escada, limpei o teto, desci, olhei, ficou bom. Nossa, eu sinto uma satisfação enorme em perceber aquilo. E eu sinto uma satisfação grande. Fiz um bom trabalho, ok. Então, isso causa no nosso cérebro um ciclo vicioso, que é, na verdade, um sistema de recompensa
reforçado. Toda vez que eu tiver que fazer um trabalho difícil, eu tenho condições, através do córtex pré-frontal, de analisar aquela situação e ver, nossa, como vai ficar bom quando eu resolver aquilo? Como vai ficar legal quando eu limpar aquela sujeira? E aí eu vou lá e limpo aquela sujeira, tiro ela de lá, e aí eu vou ter aquela satisfação em ver o resultado. Então, isso é você construir uma ligação entre o querer e o fazer. Mas eu quero que você entenda que isso não é só boa vontade, isso é química. Então, eu estou falando de dopamina. A dopamina é uma substância química. E assim como ela sai, né, no cérebro e ela banha a região frontal e faz você ir lá e fazer, como ela é uma substância química, ela também pode se espalhar pelo corpo. Então, todos os seus órgãos vão sentir-se, vão se sentir melhor, mais. É uma satisfação visceral, orgânica, completa. O corpo inteiro sente aquela satisfação. Porém, a gente está pensando apenas por aqui, tá? Então, você sente que resolveu um problema difícil. Então, quanto mais complexo for o problema, maior vai ser o disparo de dopamina e maior vai ser a satisfação ao receber o resultado final. A dopamina, ela não é necessariamente o hormônio do prazer, não. Ela é o hormônio da recompensa. Ela é uma substância neurotransmissora de recompensa. Então, você precisa criar um caminho para vir aqui. Então, você vai chegar aqui a dopamina no córtex pré-frontal e ela vai já começar a fazer a ligação entre fazer o projeto, conseguir recompensa. E assim você vai evoluindo, tá bom? Muito bem. Para isso, você precisa treinar o seu cérebro, porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Você tem que se acostumar com coisas difíceis, não com coisas fáceis. Lógico, coisas fáceis, rápidas, por exemplo, eu estou com sede, bebo água. Isso é uma tarefa fácil. Ah, mas a água está lá na cozinha? Eu vou até lá, entendeu? Eu vou até lá. Agora, então, eu vou até lá, é rápido. O que custa ir lá até a cozinha e pegar água? Não custa nada, isso é uma tarefa de baixa complexidade. Então, ela não afeta tanto essa área aqui, que é o córtex pré-frontal. Tá bom? Isso aí a gente vai falar depois. Mas quando você está, por exemplo, com o celular na mão, vendo TikTok ou uma rede social, etc., você repara que as coisas são feitas em pitadas, são feitas em pequenas porções. Os vídeos são curtos, são rápidos, são divertidos, são musicados. Então aquilo te provoca várias pitadas de satisfação. Mas a dopamina não está indo para cá, porque quando ela vai para o córtex frontal ou pré-frontal, ela é o hormônio em que você está ativo. Quando você lida com o celular apenas passando o dedo e vendo as publicações, os reels, os vídeos curtos e tudo mais, você não está elaborando nada que você está recebendo, você está sendo passivo. Então, entre fazer um trabalho de ser ativo e outro fazer passivo, o ativo é que te faz ser uma pessoa mais realizadora, né? Mais dinâmica e construtora de sua própria carreira, de seu próprio destino, né? do próprio desempenho. Então, a dopamina ela é fundamental. Eu estou batendo nessa tecla porque quando eu falar de alimentação, eu quero falar da alimentação que deixa o córtex pré-frontal ligado, tá?
porque o conjunto neurônios e dopamina precisa agir em sincronia. Então, ele vai ser normalizado a ponto de você ter bastante dopamina e você ter a circulação sanguínea no cérebro bem abastecida para você não cair numa sonolência, para você não cair numa preguiça, tá? Numa letargia, né? Que é normal quando você está trabalhando em alguma coisa que é muito difícil, tá? Que é muito difícil de você conseguir, digamos, realizar. Agora, outra substância que também faz essa ativação cerebral é a noradrenalina, tá? Que te faz lembrar a adrenalina. Então, tem a adrenalina e tem a noradrenalina. São duas substâncias, duas moléculas importantes que vão fazer com que o seu cérebro esteja sempre em alerta, esteja sempre ativo, tá? O que eu devo comer para ter essas substâncias? Veja, para você ter essas substâncias bem abastecidas dentro do seu sistema nervoso central, você precisa de uma dieta proteica, tá? Por quê? Porque são proteínas. E para você ter proteínas, você precisa de aminoácidos. Os aminoácidos, uma parte, o teu corpo é capaz de fazer, mas tem uma parte que o seu corpo não é capaz de fazer, tá? Maiores detalhes vocês vão saber. Espera aí. Talvez não agora, mas se você me seguir aqui, ó, no Instagram, que está passando aqui, ó, Ângelo Tadeu Vieira, você vai conseguir entender melhor. E você vai saber de todo o programa que eu vou lançar dentro de alguns dias. Então, vamos lá. Então, em geral, uma dieta rica em proteína, que a proteína vai abastecer o seu organismo de aminoácidos, e esses aminoácidos poderão ser utilizados na construção dessas moléculas neuroativadoras, que fazem a ponte entre os neurônios e fazem o seu córtex pré-frontal funcionar de forma mais dinâmica e utilizar do potencial que você já tem, tá? Ok. O que você deve evitar, né, na sua dieta dia a dia? Então, eu coloquei aqui para não esquecer. Evitar dietas ricas em carboidratos refinados, né? Por quê? Porque, veja bem, o carboidrato refinado, o que ele é? Ele é o açúcar de cozinha, por exemplo. Ele é a farinha de trigo, tá? Em geral, aquele alimento muito branquinho, muito limpinho, aquela coisa homogênea, bonita, geralmente branquinha. Por quê? Porque é feito com amido, o amido é processado. Então, aquela papinha gostosa que você dá para o seu organismo, ela foi ultraprocessada para ficar naquele ponto. Então, a beleza do alimento pode esconder uma coisa que, no fundo, vai não te fazer tão bem. Por quê? Você vai acostumar o seu organismo com um alimento já pronto para ser desfeito no seu organismo, vai ser passado rapidamente para a corrente sanguínea na forma de glicose, vai fazer o seu sangue se encher de glicose rapidamente, e depois que você tiver com o sangue cheio de glicose, né, obviamente você vai estar com o sangue cheio de insulina. Você vai ativar o seu pâncreas, e o pâncreas vai jogar insulina para recolher aquela glicose e jogar na corrente sanguínea para dentro das células, porque a glicose tem dificuldades em entrar nas células, tá? Ela precisa da ajuda da insulina. Então, você acaba enchendo o seu organismo de insulina, sua corrente sanguínea, e você acaba deixando o seu pâncreas, que é o órgão que produz insulina, superestimulado. É difícil falar de abandonar
esses alimentos ultraprocessados. Abandonar o açúcar, eu acho uma coisa perfeitamente normal e possível. Abandonar o amido, por exemplo, da farinha de trigo, já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque, na verdade, esse amido, que é fonte de energia, ele vem do trigo. E o trigo, a gente tem que dar o braço a torcer. O trigo do pão que você come hoje é diferente do trigo do pão que, por exemplo, Jesus comeu, por exemplo, lá na última ceia. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, aí que você pensa, mas como assim? Poxa, tem mais de 2.000 anos de diferença de período entre aquele pão e o pão de hoje. O trigo foi melhorado, né? O melhoramento genético do trigo, não quero dizer que ele seja transgênico, porque existe transgênico também, mas existe também o melhoramento feito por cruzamentos orientados pelos agricultores. E se não fosse isso acontecer, nós não teríamos condições de sobreviver hoje. O trigo é essencialmente importante para a espécie humana, tá? A população humana cresceu muito, não teria condições de sobreviver sem o trigo. Agora, tem o lado ruim do trigo, que ele é um alimento processado de tal forma que ele pode te causar problemas de hiperatividade do pâncreas, tá? Ok. A ausência dele também pode deixar o pâncreas preguiçoso. Se você não estou falando para você não comer açúcar ou trigo, mas para você reduzir ou comer uma outra modalidade de trigo. Vou chegar lá, peraí. Porque senão também teu pâncreas vai ficar lá dormindo o tempo todo, né? E quando precisar, ele vai ficar lento. Não pode acostumar mal também o pâncreas, tá? Bom, o que vai acontecer? As dietas ricas em carboidratos refinados, elas produzem mais serotonina, que é uma outra substância. Essa serotonina é boa para controlar a ansiedade. Como você fica quando está ansioso? Você fica agitado. E nada melhor do que te acalmar, serotonina. Como é que a serotonina te acalma? Te deixa relaxado. Mas aí que tá, pode te causar sonolência, tá bom? Vamos lá. A sonolência, ela não ajuda na concentração, tá? Além do que, se você fez uma dieta altamente rica em carboidratos refinados, você vai ter durante 2 horas um pico de energia das galáxias. Você vai subir feito um foguete, mas não vai ultrapassar a atmosfera da Terra. Porque dentro de 2 horas você vai ter serotonina, você vai ter antidepressivo, você vai ter cortisol, você vai ter sono, você vai ter indisposição dentro de 2 horas. Imagina uma pessoa fazendo uma prova que dura 4, 5 horas, como os exames de vestibular, um concurso público. Como é que ele vai ficar dentro de 3 horas? Sono. Aí ele tira da bolsa um chocolate, mas aí o chocolate é chocolate ao leite, é mais açúcar. Ele precisa daquele chocolate para sobreviver por mais 2 horas. Aí depois volta a cair. Mas então, o que eu faço? O que eu faço? Para onde eu vou? Não tem escapatória? O que eu vou consumir para poder ficar numa boa? Vamos lá. Bom, primeiro, o combustível do sistema nervoso é glicose. Você não pode deixar de ter glicose. O combustível do sistema nervoso é glicose. Você precisa de glicose. Ok, não é para zerar. Precisa ter, mas não esse refinado, tá? Porém, é importante que a glicose ela esteja em níveis constantes na sua corrente sanguínea.
que eu quero dizer com isso? Quando você come açúcar refinado, você despeja um monte de carboidrato dentro do seu corpo e um monte de glicose na sua corrente sanguínea. Logo, né, o organismo reage, normaliza, logo você vai estar em hipoglicemia. Em vez de hiper, que vai te dar uma animação, hipo. Então, qual é o ideal? Se você substituir o carboidrato refinado por um carboidrato que a gente chama de integral, o seu organismo vai ter mais trabalho para destruir aquelas moléculas, para destruir aquele alimento e liberar as moléculas de glicose. E com isso, ao invés de você ter um boom de glicose no sangue, você vai ter um gotejamento de glicose constante na sua corrente sanguínea. E isso vai fazer com que você tenha melhores condições de ter energia, mas ao mesmo tempo você vai ter por mais tempo de energia. Você não vai ficar com sonolência, você não vai ficar com um raciocínio lento, né? Coisas fáceis que você sabe resolver, você não resolve mais. Isso é a hipoglicemia que causa. Então, essa hipoglicemia você tem que evitar. Como evitar? Evitar carboidratos refinados. Use carboidratos de origem mais integral. Por quê? Porque é mais difícil de digerir. O seu sistema digestório vai ficar lutando com aquele alimento por horas. Isso é bom. Por quê? Porque ele vai liberar glicose por horas. E o seu cérebro, como eu já falei, ele precisa de glicose porque é energético. Então, você vai ter disposição quando você se alimenta com coisas não muito processadas, tá? Então, isso é uma coisa importante. Espero que você esteja entendendo esse raciocínio, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, para não esquecer, aliás, né? Açúcares simples provocam um pico de glicose durante 1 ou 2 horas após o consumo, aumentando também a insulina e o cortisol. Quando chega a insulina e o cortisol, seu desempenho cai, tá? No caso de TDAH, quem tem TDAH, a gente deve evitar gorduras. Por quê? Se o cara tem TDAH e usa medicamento, a gordura ela dificulta a absorção dos medicamentos que eles usam. Aí que tá, e tem uma coisa importante também. Quando você ingere gordura no lugar do açúcar, porque de repente você pode pensar assim, né? Olha, eu não vou comer carboidratos ultraprocessados, eu vou comer gordura, porque gordura também é fonte de energia. Ok, tá, mas a gordura ela vai deixar o teu pâncreas paradão por muito tempo, tá? Então isso também não é legal, né? Então você pode aumentar também a carga de proteína, tá? Porque a rigor a proteína também ela é hipercalórica, até porque ela aumenta o metabolismo calórico. O metabolismo, quando você fala de metabolismo energético, você está falando de produção de energia. E a proteína, ela gera energia, ela gera calorias, energias calóricas dentro do seu metabolismo. Então, inclusive, ela então faz com que o seu corpo esteja ativo. Muita não, tá? Porque também vai te dar sonolência pela dificuldade de digestão, né? Bom, que tipo de carboidratos? Vamos lá. Quais são os carboidratos que a gente vai evitar? Né? O pão francês, o biscoito, tudo aquilo que é branco, porque se é branco, é farinha de trigo e é ultraprocessado. A cor branca vai te ajudar a identificar
o que não pode. Tá legal? Muito bem. O que você vai pôr no lugar do pão francês? O pão integral. Aquele pão mais escurinho, tá? Aveia, tá? A aveia, ela tem muita proteína também, tá? Amêndoas, castanhas, certo? Que tem uma quantidade boa de energia, tem uma quantidade boa de óleos bons, né? Tem aminoácidos. Inclusive, voltando no pão, na história do pão, também tem o fato do pão que se vende em supermercados. Você pode achar, mas aquele pão é muito industrializado. Não, o pão não tem muito segredo, não. Na fabricação não tem muito segredo entre o pão francês e o pão de forma. Não tem muita diferença. Então, se o pão de forma for integral, ele pode vir também com grãos. E esses grãos você pode encontrar dos mais variados tipos, inclusive grãos de amêndoas, grãos de castanha, tá? Então, isso você pode, até aveia, você pode encontrar dentro de certos pães integrais. Então, o segredo, gente, é muito simples. O pão integral, ele facilita, né, a sua nutrição, porque já vem com um pacote completo de nutrientes que vão lhe dar energia, a energia a longo prazo, por muitas horas, vão lhe dar aminoácidos, porque podem vir com farelos dessas sementes, que são fontes de gordura, de óleos, e são energéticos, por exemplo, né, esses óleos, e também elas são fonte de aminoácidos que vão ajudar o seu corpo a construir mais dopamina, tá certo? Ok. Também existe também muitas falas assim, de profissionais, de médicos e tal, falando sobre o ômega 3, que é uma substância que favorece também. O ômega 3, ele é uma substância que você encontra, por exemplo, no peixe, tá? O peixe mais citado no ômega 3 aqui é o salmão, por exemplo, tá? Então, ele é um anti-inflamatório, ele melhora o foco. Tá? Mas ele precisa ter uma fração, né? Você vai encontrar no rótulo do ômega 3, caso você opte por comprar ômega 3 em cápsula, você vai encontrar uma sigla chamada EPA. Essa sigla chamada EPA, ela tem que estar entre 700 e 1.000. Porque existem variações do EPA, tá? Entre 700 e 1.000, tá? Aí você vai ter um bom ômega 3 para poder te abastecer como anti-inflamatório, facilitando a circulação sanguínea e facilitando a dispersão desse açúcar pelo corpo e a entrega desse açúcar na área frontal, tá bom? Bom, tudo bem? Então, aí, por que a gente fala tanto da área frontal? Né? Por que a gente fala tanto disso? Pelo seguinte, a área frontal, ela tem várias funções, que a gente chama de funções executivas, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, essa área aqui, que eu mostrei para vocês, aqui, ó, essa área aqui da testa, nessa parte do crânio, protege o córtex frontal. Muito bem, o que esse córtex frontal faz? A memória de trabalho ou memória operacional. Por exemplo, o que é uma memória operacional ou memória de trabalho? Aquela memória, ele está ligado a outras áreas do cérebro. Então, ele busca rapidamente informações, como, por exemplo, qual é o meu nome, meu número de telefone, meu número de RG, o endereço da casa onde eu moro. Essas são informações que o seu cérebro ele tem que ter rapidamente. Então, por exemplo, você vai lá, você compra uma coisa no supermercado, de uns anos para cá está muito comum isso,
o caixa no supermercado pergunta, quer pôr o CPF? Você vai digitar lá ou falar. Então, você tem que saber o CPF. Quem não decorou o CPF, nem pede. Fala, não precisa. Por quê? Vai ter que procurar um documento, ficar olhando para depois conferir. Então, as pessoas acabaram decorando o CPF. Isso é memória de trabalho ou memória ocupacional. Tá bom? Outra coisa que também o córtex pré-frontal faz é a memória análise dos acontecimentos. Análise. Gente, isso é fundamental. O que você pensa de análise? Olha, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma live, estava eu pensando alguns dias atrás, acho que eu vou fazer uma live. Qual o melhor horário? Qual o assunto? Preciso fazer uma pauta. Porque eu quero que você conheça também o meu curso, certo? Então, aí você vai fazer o quê? Ó, me segue no Instagram. Me segue no Instagram, que aí você vai saber, tá? Do curso, da mentoria, da palestra, tudo isso. Você vai saber. Me segue lá. Tá legal? Muito bem. E aí o que vai acontecer? Eu pensei em tudo isso. O que é isso? Análise. O melhor horário para fazer a live, né? Qual vai ser o tema da live? Tudo isso foi pensado antes. Foi uma estratégia. Então, essa área também é responsável pela estratégia. Então, a estratégia, a análise a longo prazo. Gente, quando você vai construir uma casa, você tem que ter uma planta, alguém desenhou aquela planta para você. Aí aquele cara, ele analisou o terreno, analisou as características do lugar, o espaço, né, principalmente, para desenhar a sua casa. Você pega aquela planta de casa, você vai fazer. Eu vou construir aquela casa, ok. Não é de um dia para outro. Você está usando o córtex pré-frontal. Não é igual ficar vendo vídeo no TikTok. É uma coisa de que, na melhor das hipóteses, dependendo da casa, 3 meses, 90 dias para pôr uma casa em pé, com chave na porta e tudo. Isso demora. E você está usando o quê? Análise, né? Dos acontecimentos a longo prazo, como também a análise dos acontecimentos a curto e médio prazo. O que significa? Eu estou aqui, falando com você. Pode tocar a campainha, pode tocar o telefone, alguém bater na porta, o gato miar. Então, eu estou concentrado naquilo que eu estou falando, mas alguma coisa pode me atrapalhar. Então, acontecimentos. Notem uma coisa: os nossos olhos estão na parte frontal da face. Nós não temos um focinho muito grande, como outros mamíferos. Os mamíferos que têm um focinho grande, os olhos são deslocados mais para as laterais. É mais fácil para eles perceberem o que está ao redor. O nosso não. Mas, em compensação, nós desenvolvemos mais a área frontal. Isso compensa um pouco a nossa visão lateral, um pouco, talvez, limitada. Mas nós temos as orelhas aqui, na lateral. Então, tudo isso está interligado com o córtex pré-frontal. Tá? Então, de repente, você está fazendo uma coisa com tanto cuidado, você está lá numa banca de jornal, olhando lá uma notícia, estou falando banco de jornal, quase ninguém para em banco de jornal, mas é um bom exemplo. Você está lá vendo uma notícia, tá? Com tanta concentração que vem alguém e te rouba a tua carteira e você não percebe. Então, quem é que vai perceber isso? Você está no metrô, alguém vai te roubar. Quem é que vai perceber que tem alguém te cercando, te observando, indo atrás de você? O córtex pré-frontal. Então, ele analisa os acontecimentos aqui, ele analisa o futuro, inclusive a tomada de decisão. É através dele que você vai definir. Vale a pena eu pegar essa planta dessa casa e construir essa casa? Porque eu estou visualizando o benefício que eu vou ter depois.
Gente, é isso que faz, por exemplo, o investidor, né? O investidor, o cara que tem uma boa educação financeira, ele vai colocar um dinheiro lá, olha só, ele separa o dinheiro. Dinheiro da emergência. É um dinheiro que ele vai pôr numa aplicação que ele possa retirar a qualquer hora. Porque nunca sabe quando ele vai precisar de uma consulta médica, de uma internação, tal. Ele vai analisar que aquele dinheiro ele não vai usar. Sobrou. Aí ele coloca naquela aplicação fácil de tirar. Aí sobrou um dinheiro que não é da reserva de emergência. É um dinheiro que está lá que é para o futuro. Ó, esse dinheiro rende bem se eu colocar numa aplicação fixa, que eu só posso tirar daqui a 6 meses, um ano. Aí ele coloca lá. E ele esquece daquele dinheiro. Mais tarde ele vai ter uma grata surpresa. Isso vai ser o quê? Isso vai ser uma tomada de decisão. Isso é o córtex. O que ele vê para tomar essa decisão? Esse dinheiro vai me render um bom lucro, um bom dividendo. Então, isso é uma situação que só o córtex frontal pode fazer. Só que ele não faz sozinho. Ele precisa de dopamina, tá? Outra coisa que eu quero falar, então, só para relembrar, rapidinho. Funções executivas, o que são? Memória de trabalho, análise de acontecimentos e tomada de decisão. 3. Opa, deixa eu deixar meu dedo reto. 3 coisas. Funções executivas. Tá? O que falta no TDAH é uma proteína que transporta a dopamina. A falta desse suprimento de proteína vai fazer com que ele tenha a dificuldade de agir a longo prazo. Ele até pensa a longo prazo. Ele até tem ideias mirabolantes. Ele até tem grandes projetos, mas ele não consegue terminar. Não quer dizer que todos aqueles que não terminam aquilo que planejam têm TDAH. É uma característica de TDAH. Porém, qualquer um pode ser isso. No TDAH, a procrastinação é mais acentuada, tá? Então, ok? Falta suprimentos para receber sinais de recompensa. Ele não consegue terminar as coisas. Isso pode fazer mal para ele mesmo, porque ele pode interiorizar uma ideia de que ele é incompetente. Isso afeta demais a autoestima do TDAH. Tá ok? Muito bem. Bom, e aí, eu vou caminhando aqui. Motivação no TDAH. O que o TDAH precisa para se sentir motivado? Tá? Bom, vamos colocar 4 coisinhas aqui que eu vou falar para vocês, para a gente ir para as considerações finais. Vamos lá. 4 coisinhas importantes que o TDAH precisa ter. Tá? São 4 pilares. Primeiro, o interesse pela coisa. Segundo, a urgência. Terceiro, o desafio. Quarto, a novidade. Então, o grau de interesse que ele tem naquilo. Eu vou comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro. E eu não quero fazer financiamento. Eu tenho que ter um planejamento. O interesse, a intensidade do interesse, serve para que a pessoa se organize, tá? A urgência é para agora, é para um dia, é para daqui a um ano. Para quando é? Quanto mais urgente, mais estimulante vai ser, tá? O desafio. Será que eu chego lá? O desafio é importante. Ter esse desafio, encarar como desafio, encarar como um jogo em que você vai vencer. E a novidade. TDAH
adora novidade, tá? Bom, e aí, eu estou aqui chegando a quase 1 hora de live, quase 1 hora, e eu quero só colocar aqui uma coisa importante. Vamos lá. Bom, primeiro, a organização do tempo é fundamental para que tanto a pessoa que tenha TDAH como qualquer outro indivíduo minimamente interessado em melhorar o desempenho, ele vai precisar ter. Tá legal? Então, em 1 hora por dia, tente encher o seu dia com desafios. Pequenos desafios vão motivar, vão treinar o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal. Pequenos desafios diários, tá? Para você melhorar o seu desempenho, tá bom? Pequenos desafios. Estudar com acompanhamento de alguém. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você estudar sozinho, você vai ter perda, mudança de foco. Alguma coisa vai te distrair. Aquela pessoa não precisa interagir com você. Ela precisa apenas te acompanhar, tá? Te acompanhar. Se você tiver alguém te acompanhando, agora eu estou falando de quem está estudando, alguém está te acompanhando, não estudando com você, mas acompanhando. De forma que, por exemplo, você tenha que estudar para depois contar para aquela pessoa. Isso é importante, tá? Estudar em grupo, presencial ou internet. Mas não precisa falar um com o outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Estudar em grupo, de forma presencial, mas cada um estuda por si. Cada um estuda por si. Não é um falando a matéria para o outro. Cada um estuda por si. Um toma conta do outro. Ninguém quebra a corrente de estudo. Porque o estudo é individual, não é coletivo. Tá bom? Outra coisa, por isso pode ser feito pela internet. Você abre o Google Meet ou, sei lá, qualquer outro recurso de comunicação, tá? Você deixa a tela dividida, todo mundo está lá, todo mundo estudando, um olhando o outro. Tudo bem? Lógico que uma perguntinha ou outra você vai fazer para o teu colega. Você entendeu essa parte? Tudo bem. Mas o estudo em si é individual. O estudo você faz para você mesmo. Você tem que construir. Assistir aula é uma atitude passiva de estudo. A gente tem especialista que nem considera isso estudo. Assistir aula é um contato que você tem com o roteiro. Estudar é uma coisa individual, particular, tá? Mudar de ambiente sempre que possível. O ambiente mudar sempre que possível, tá? Que aí faz parte da novidade, que, por exemplo, para quem tem TDAH, serve. Só que esse ambiente não pode ser visualmente poluído, tá legal? Tem que ser um ambiente discretamente pensado em não causar nenhum tipo de distração. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido útil para você. Não esquece de dar um joinha, tá? Compartilhe, inscrevam-se no meu canal, ative as notificações, siga-me no Instagram que está aí rodando no rodapé desse vídeo, tá? E eu fico por aqui. Vamos aí chegando a 1 hora de transmissão. Um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.